Olá, meus queridos, a paz de Deus, que Deus abençoe a cada um de vós. Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui, meus queridos, para falar um pouquinho, né, sobre as tentações, a infidelidade conjugal, né, sobre essas imoralidades sexuais aí sexual, né, que os servos e as servas de Deus vêm caindo em tentação, sobre as redes sociais, é sobre esses assuntos que nós vamos comentar hoje, falar no vídeo de hoje, meus queridos. Então já peço logo que você ainda não é inscrito, né? Se inscreve no meu canal, que Deus te abençoe grandemente. Se você chegou aqui agora e não conhece meu canal, se inscreve. Para você, meu irmão, que já é meu inscrito, que Deus te abençoe, meus queridos, grandemente. Comentem aí, né? Bora dialogar sobre esse assunto, o que é que vocês acham, se gostaram do vídeo, se concordam com a minha opinião, né? Então vamos lá. Meus queridos, eu vou falar logo para vocês aqui, que eu vou ler aqui um versículo aqui da Bíblia, né, que fica no livro de Provérbios. Eu tô lendo aqui uma Bíblia traduzida, mas vocês podem estar lendo também aí na nossa Bíblia da CCB, que vai ter o mesmo significado, porém em uma linguagem um pouquinho diferente. Mas no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 25, nos alerta assim: Não seja tentado pela sua beleza, nem caia na armadilha dos teus olhos, tentadores. Né? Então, o Senhor já nos alerta quando deixou esse capítulo na Bíblia aí, para a gente estar aí lendo e meditando na palavra do Senhor. Como assim um alerta, né, gente? O que é que está acontecendo hoje na vida dos casais? A infidelidade conjugal tem sido um dos maiores fatores aí de separação, né, de dores, de separação do núcleo familiar, de destruição de família. Então, a infidelidade conjugal tem sido um dos maiores motivos de separação entre os casais aí. Principalmente de nós aí, CCB, né, nós da CCB. E quando eu falo da infidelidade, gente, conjugal, eu não tô falando só de você pegar, por exemplo, e tá tendo contato sexual com outra pessoa, tendo um amante ou caiu na tentação dessa, sei lá, do inimigo, não. Eu tô falando em outras formas também que você tá pecando e muitas vezes pensam que não está pecando cometendo um ato desse que eu vou falar agora para os irmãos. Como, por exemplo, gente, ter um relacionamento aí virtual. Isso mesmo, meus queridos, tem muita irmandade aí, muitos servos de Deus, muita serva de Deus que alimenta a tua carne, que faz com que venha, como é que faz? Alegrar, né? Alegrar-se, sentir prazer com isso, com os desejos carnais, e aí se submetem a coisas demônica, satânica, demoníaca, satânica mesmo. Porque eu acho que um servo de Deus e uma serva de Deus que está fazendo um ato desse tá vindo do adversário. Isso é coisa do adversário, é coisa do inimigo. Porque, tipo assim, você tem tua esposa, você tem seu esposo, o que é que você quer no telefone, no seu computador, conversando com a pessoa do outro lado que você nem conhece, falando coisas pornográficas, vendo vídeos pornográficos, compartilhando fotos até de suas partes íntimas ou de qualquer outra coisa que seja do teu corpo, né? Só para estar ali satisfazendo o desejo da tua carne. Gente, isso é obra do maligno, isso é obra do adversário. Saia fora, meu irmão. Saia fora, minha irmã, se você está fazendo algo desse tipo, porque ainda dá tempo sair, para que tua alma não vá permanecer ali, né, padecer no inferno. Isso é um alerta que eu dou aos irmãos, porque isso é muito sério. Tem muito servo de Deus e muita serva de Deus que está passando por isso. Eu tô falando isso para os irmãos porque eu estava em um certo lugar e tinha uma mulher, né, conversando comigo e ela era de outra denominação e ela começou a falar para mim o que estava acontecendo na vida dela, né? E ela começou a me falar e aí ela falou do esposo dela, que o esposo dela assistia filmes, o esposo dela também era crente, assistia filmes pornográficos. Por isso que eu vim gravar esse vídeo aqui para a Irmandade, para alertar a Irmandade. O esposo dela assistia vídeos pornográficos, filmes pornográficos na casa dela. E daí por diante, depois ela pegou o servo de Deus ali, conversando por telefone, pelo Facebook com uma pessoa que ele disse que nem conhecia, que morava lá, sei lá, em outro estado. E aí ele ficava compartilhando fotos dela também, e eles já tinham mais de anos um relacionamento assim virtual. Isso também, meus queridos, é uma traição muito grande, isso fere a tua esposa, isso fere a teu esposo, e por dentro, ali Deus está vendo, no teu íntimo ali, Deus está vendo a tua vida toda, não precisa você esconder nada de ninguém, porque Deus está vendo tudo, né? O mais importante de tudo não é tu esconder a tua esposa, não é tu esconder do teu esposo, não. Lembre que Deus está vendo tudo, Deus está acima de você e acima do teu esposo, da tua esposa, Ele está vendo teus atos.
E isso é pecado, isso é feio, gente. Isso é nojento, né? Como é que um homem de Deus, uma serva de Deus que está ali, né, se prostra de joelhos para orar, glorificar teu santo Deus, jura ali a tua esposa, faz um juramento, né, de fidelidade à tua esposa, ao teu esposo, e depois recorre às redes sociais para estar ali fazendo coisas pornográficas, né? Aí faz nas redes sociais e se achar oportunidade também faz carne com carne, corpo com corpo. E aí é que entra a infidelidade conjugal, né? Muitas vezes você está no teu trabalho, tem aproximação demais com a colega, aproximação com um colega, não existe isso, sexo oposto, tá tendo tanta aproximação assim. Nós temos que saber o lugar de casados, de servos e de servas de Deus. Se somos casados, somos comprometidos, não somos livres. Né? Então nós temos que saber o nosso lugar de servo de Deus, meus queridos. E tem muitos aí que esquecem isso. Ah, eu sirvo a Deus, mas eu estou no meu ambiente de trabalho, eu abraço meu colega de trabalho, eu abraço a minha colega de trabalho, eu estou sempre conversando da minha vida para ele, eu estou sempre falando da minha vida para ela, eu desabafo meus problemas com ele, com ela, ele me leva até minha casa, ela me leva até minha casa. Não existe isso. Se tu é casado, se tu é casada, tem que separar as coisas, meus queridos, para que não venha entrar aí a infidelidade conjugal. Isso é triste, é terrível, né? Não é à toa que o Senhor Deus nos alerta claramente sobre o adultério. Ali no livro de Provérbios também, no versículo 6, capítulo 26, o Senhor fala também que comprometa-se com seu cônjuge, inclusive ser fiel até que a morte os separe. Então, gente, nós temos que se comprometer mesmo, se doar um para o outro, né? E não é à toa, né, que o Senhor também nos alerta e ele fala que o adultério custará a nossa própria vida. Coisas assim que nós temos que ter consciência que nós servimos a um Deus que gosta das coisas certas. Quando você não tem um compromisso com Deus, você vive a tua vida leviana, fazendo o que você bem entender. Mas quando você aceita Senhor Jesus Cristo como Senhor, teu Salvador, como dono da tua vida, você deve satisfação a Deus. Você deve satisfação primeiramente a Deus. Né? Como é que um servo de Deus, uma serva de Deus fica vendo filmes pornográficos? Será que a tua esposa, o teu esposo não te satisfaz? Por que tu fica procurando coisas alheias, né? Coisas que é pecaminosa, coisas que é do adversário, coisas que não agradam aos olhos de Deus, coisas que vão trazer dores e sofrimentos e separações para tua vida, para tua família. Então não busque isso para ti, meus queridos. Busque as coisas de Deus, as coisas sagradas de Deus, as bênçãos de Deus para tua vida, né? Edifique o teu lar com as coisas de Deus, né? Se afaste dessas coisas do mal. Crente que fica vendo coisas pornográficas, assistindo vídeos eróticos pornográficos, isso é abominável aos olhos de Deus, gente. Crente que fica conversando com outras pessoas, falando coisas pornográficas, mantendo um relacionamento virtual, isso é pecado, meus queridos. Se você faz isso achando, não tô tendo nenhum contato sexual, mas eu tô tendo um relacionamento virtual só pra mim tá ali, né, me sentindo bem, me sentindo feliz com aquilo que eu faço, eu gosto, eu sinto prazer com aquilo que eu converso. Gente, isso é obra do adversário, isso é coisa satânica mesmo. Isso não provém de Deus e isso é pecado, meus queridos. Isso é pecado, sim. Ainda falando um pouquinho do livro de Provérbios, ali o capítulo 5 de Provérbios começa aconselhando aos homens, né, a se afastarem da imoralidade, a princípios os lábios dela, assim, se afastar, aconselhando os homens a se afastarem da mulher imoral, tá assim escrito, né? A princípio os lábios dela podem parecer doces como mel, mas quando tudo acabar, só restará tristeza e amargura, e isso é verdade. Então vigia tanto o homem como a mulher. Não caia numa cilada dessa, uma destruição terrível, gente, para tua família, para os teus filhos, porque um casamento, quando ele não destrói só uma pessoa, não, ele destrói todo o círculo familiar, todos que estão ali envolvidos na família destrói. É uma quebra de aliança. Então mantenha sempre em alerta, se afaste dessas coisas do mal. A internet está aí, gente, para você usar ela tanto como uma ferramenta do bem, como para a ferramenta do mal também. Se você deixar, através da internet aí, o adversário vai entrar na tua vida, ela vai destruir o teu casamento. Então tenha sempre discernimento de saber o que é bom e o que é ruim para ti. Afasta-se da imoralidade sexual, fuja dela.
Crente não precisa estar vendo vídeos de pornográficos para estar sentindo prazer, não, gente. Isso é coisa do diabo mesmo, do adversário. Me perdoe por estar falando sobre esse assunto com os irmãos aí, né? Porque tem muitos irmãos que acham até feio uma serva de Deus estar falando sobre esse assunto. Mas eu tô falando esse assunto para vocês, para que venha alertar cada um de vocês. Isso não é feio, não, gente. Falar das coisas de Deus e falar das coisas de Deus de uma forma certa, isso não é feio. Isso é para glorificar e exaltar o nome de Deus. O que é feio é o irmão ou a irmã tá fazendo coisas ocultas aí que não provém de Deus. Usando o teu telefone, o teu computador, para estar conversando com pessoas que você nem conhece, postando fotos do teu corpo, das tuas partes íntimas. Isso que é feio. Feio não é eu estar falando aqui, comentando e alertando a irmandade que isso é pecado, não. Feio é o que a irmandade, não generalizando todos, alguns aí que tá aí com pelar ou tocar, fica fazendo achando que não é pecado porque não tá cometendo um adultério. Então, isso é adultério sim, gente. Você tá lá em um relacionamento virtual de anos, mostrando coisas pornográficas, falando coisas pornográficas, assistindo vídeos pornográficos. Isso, gente, é terrível. Não vai chegar ao ponto de ser um adultério quando vai uma mulher para uma cama, não tô falando nesse sentido, mas que é pecado, é pecado. Isso é pecado sim, meus queridos. Então é um alerta que eu tô deixando para vocês aqui. A Irmandade perdoe no amor de Cristo, né? Mas se tem algum irmão que tá fazendo essa prática, alguma irmã que tá fazendo essa prática, corra, né? Vá se prostrar de joelhos ao teu Deus, peça perdão ao teu Deus, né? Se o teu cônjuge te pegou fazendo um ato desse, peça perdão ao teu cônjuge também. E vão tentar apagar ali o erro e começar do zero. Uma página branca do novo e nunca mais faça um ato errado como esse. Porque isso é pecado, meus queridos, sim. Não pense você, eu tô fazendo isso que eu não tô adulterando, não. Isso é pecado, sim, meus amados. Se você tem um relacionamento com alguém aí virtual, é pecado. Se você anda assistindo filme pornográfico, é pecado. Se você fica mandando fotos aí de suas partes íntimas, do teu corpo nu, é pecado. Você sabe que isso é pecado, porque o Espírito Santo te avisa, você que tem a presença do Espírito Santo ali, assim que você faz um ato desse, automaticamente a tua consciência ali bate na hora que isso é pecado. Então afasta-te enquanto há tempo. Gente, eu vou ficando por aqui. Então o vídeo é para falar sobre esse assunto. Que Deus abençoe a cada um de vós. Tchau e até o próximo vídeo. Então fica alerta aí para o servo de Deus e para a serva de Deus. Fuja da imoralidade sexual. Tchau!